Não, fecha a porta lá, ó. Deixa eu ver como ele come. Opa, boa noite, pessoal. E aí, Cássio, boa noite. E aí, Fábio? Beleza, cara? Tudo Eu bom? tô bem, e vocês? Boa Bom noite. demais. Boa noite. Ô, Jana. Oi, menina. Grande Oi. Janaína. Eu Oi. Você não tá perco bem, né? não, Nossa filho. convidada, rapaz, vai prestigiar você aí. Olha, Ué. que Tá achando chique. que eu não Ô, perco ô, não. ô, Dá. Na A verdade, ela veio Jana te tá na área vigiar, viu, aqui. Fábio? Ela veio te vigiar. Meu. Ela vê Eu? isso, é? É. Nada, eu vim pedir cerveja. Aqui. É Cássio, minha esposa aqui. Ela também era do movimento também, Oi, cervejeiro. Jana, tudo bem? Tá boa. Você tá onde, hein, Cássio? Tudo bem? Prazer, Cassius. Prazer, Jana, você é em BH? Eu tô. Você tá achando que eu tava em Brasília? Sim. Ah, não. Eu não Ela passei tá nenhum se concurso, não. intrometendo aqui, só isso. Aí, ó, o E aí? Wilmar de Montes Claros, aí, ó. Oi, Ilmar. E aí, velho? Tudo bom aí? Ô, filha, soltou aqui. Aqui, soltou. Bom demais, graças a Deus. Só curtindo um friozinho aqui. Novidade para nós. Friozinho tá bom, né? Friozinho ninguém quer beber, né? Bora. Mas Isso aí. peraí, Montes Claros fazendo frio? Hoje tá bom, viu? Hoje tá bom. Aí, Maurício aí, ó. Opa, Ô, Maurício. legal. Tá Maurício vendo aí, Barroso. Fábio, como você é querido? Várias pessoas te prestigiando aí, né? Ô, Mineiro. você tá. Tô me sentindo lisonjeado demais. Você tá doido. Nossa. Coisa boa. Daqui a pouco eu entro no seu puxa-saco. Peraí, tá? A minha câmera parece que deu foi um pau aqui aí. Boa noite a todos. Ô, boa noite. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo com você, Fábio.
Tá jóia, tamo aí. Vou anular meu microfone aqui. Eu vou tirar minha cara daqui e vou parar de falar, viu? Peraí. A minha câmera deu um pau aqui, não sei o que aconteceu. Fecha Ô, e entra Não, de ô, novo. ô, Cássio, tá ouvindo, né? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. Deixa eu só É, ver se... qualquer coisa sai e entra de novo aí. Que... Aham. Enquanto isso, eu vou lá no grupo lá avisar que já tá começando, viu? Tá. Peraí, eu vou sair e entrar de novo. Peraí, rapidinho. Aí eu acho estranho, eu fico calada, fica todo mundo calado. Vou te falar. Acabei de chamar o povo lá. Que legal. Que bom, cara. Que legal. Vamos prestigiar. Pessoal, Tô tem esperando. muita gente. E o pessoal daí? Ah, tá dando. Não, dá umas 20, dá umas 15. Ah, igual aqui também. Não assim, não dá tanta gente não. Muita gente pede a gravação depois, pede. Mas, enfim, né? Nossa, então se eu tivesse aí o povo da Candangue ia me odiar, porque eu não gravo nada. Ah, eu também não, mas esses workshops eu gravo como a gente deixa aberto, né? E às vezes a gente publica lá no YouTube e aí muita gente procura, né? Ah, essa Cai coloca lá, no YouTube. te põe lá na nossa conta lá. Mas assim, normalmente a gente não grava não, curso mesmo, porque esse não é um curso, não é um treinamento, né? A verdade é que a gente abriu o nosso concurso aqui, ele é um pouco diferente aí do de vocês, acho que a maioria dos estados também é igual de vocês, BJCP é aberto, e a gente não, a gente lança desafios aqui, né? De cervejas, né, para ninguém ficar na zona de conforto. E aí a gente tenta promover um workshop sobre o estilo, com quem já tem experiência, né, quem já medalhou, né, alguém de cervejaria, né. Você faz o concurso com alguns estilos, então, direcionados. A gente sempre faz 4 estilos já direcionados, entendeu? Ah, tá. É fechado, não é BJCP aberto, entendeu? Uhum. Porque senão o pessoal só manda o que faz bom, né? A gente quer É, que a galera tenha desafios, né? E realmente essas cervejas aqui que a gente tratou durante esses 4 workshops aí são desafiadores, né? A English IPA até que não, mas as demais eu acho e você que já sim. fez todos os workshops? Aqui é workshop, tá? Esse, Não é workshop, não. não, já esse é o último. Hum. Será o último aí que. É, vocês vão aprender muito com o Fábio, porque essa Baltic Porter dele, Ah, nossa não, pois é, eu senhora. sei que ele valeu até pela indicação aí do Fábio, nos atendeu muito prontamente assim, né? Colocou-se à disposição, Ué, você acha que ele ia negar pra gente? Não é doido? né? Aqui já fizemos a California Common com o Matheus, foi cervejeiro aqui de uma cervejaria, ganhou medalhas no CBC, né? Ganhou inclusive com a California Common. Teve ainda o. Opa, Fábio. Ah, tá. Teve a English IPA,
E teve a Season, cara, Season também, que é bem desafiador, assim, para quem ainda tá, principalmente para quem tá iniciando, né, que Season Porque tem que pode... tirar. Não, tem que tirar o pessoal da zona de conforto mesmo, né, Fábio? O Fábio sabe como é que é. Imagina eu fazer um trem direcionado, um concurso tipo com 5 estilos. É, Você pega na saída. não, aqui a gente não deixa não, aqui é sofrimento, para sofrer todo mundo junto. O meu Até, concurso é sábado agora. nossa, é novembro ainda, Não, 29 de novembro, tem bastante tempo, mas tem gente que nem fez a cerveja ainda. não, mas o seu é do regional, né? É, o regional. Não, o meu é escola alemã, que esse trem que eu Não, você tá inventei. falando de escolas, né? Eu inventei junto com o Alessandro lá, aliás, copiei dele, né? Deu certo. Eu vou copiar de vocês também, mas eu vou tentar bater nas portas das embaixadas aqui para tentar alguma coisa diferente, sabe? Algo, ou uma avaliação de pessoas, né, do país, sei lá, algo assim, acho que seria legal também. Ajudar, É, né? fica Esse legal. tipo aqui. Galera, 8h08, eu vou só dar uns recadinhos aqui, rapidinho, e aí a gente já libera para o Fábio. Só lembrando aí, ó, nosso concurso está aberto. Deixa eu colocar aqui. Opa, vocês estão vendo a tela aí? Tá na Esse tela. não associado aí é para qualquer associado da serva? Não, mas tem que ser, não associado, tem que ser da área aqui, sabe? Fábio aí, ferrou a gente, ó, Fábio. Tem que ser teve uma vez que alguém sabia que alguém daí mandou para um concurso nosso e Sério? pegou, mas estava escrito que era só Brasília e entorno, né? Eu acho que foi aquele. Ele sempre ganha medalha, bicho. Qual que é o nome dele? Eu esqueci. Teve já tava. Daqui? Esqueci o nome dele, cara. Esqueci completamente. Ele mandou via aéreo e tudo, né? Aí eu mandei mensagem, falei, ó, gente, é só agradecemos aí, mas vamos avaliar, vamos mandar o retorno da cerveja, mas não. Infelizmente é só para os associados e não associados, mas da região, entendeu? A Fábio, a gente já estava preparando a receita, hein, Fábio? Fábio já tava querendo ganhar, bicho. Pode vir Pode ir jogar aqui lá. para você ver se é bom. Então, gente, ó, Vai lá. esse é o nosso 10º concurso, né, da Serva Candanga. Então, são esses estilos aí, Baltic Porter, English IPA, California Common e Saison, né, R$40 para associados, 80 para não associados, 40, e se fizer mais de um ainda tem desconto, então inscrevam-se bastante, façam aí, recado exclusivamente para o pessoal do DF e região, né, agradecendo aí a presença aí de pessoal da Serva Mineira, né, que vieram prestigiar o Fábio aí, valeu também, e o concurso estão aberto, as datas estão aqui, ó, tem bastante tempo, julgamento dia 29/11, recolhimento até o dia 24, né, e é isso aí. Então isso aqui não é o que a gente... Deixa eu parar aqui o compartilhamento. O que a gente pretende com esses workshops? É sempre lançar o desafio para o cervejeiro e tentar tirar ele da zona de conforto. E a ideia é pegar pessoas experientes e tentar fazer um workshop, falar um pouco sobre o estilo, quem já tem experiência, que já faz há mais tempo, né? E fiquei muito grato aí pela Jana ter indicado o Fábio, né? Sei que do histórico dele aí com o Baltic Porter é de sucesso, né? E é isso aí, Fábio. Eu vou deixar aí para você compartilhar, né? A ideia não é um treinamento. O Fábio não vai ensinar ninguém aqui a fazer cerveja, gente. Aqui todo mundo já sabe um pouquinho. E ele vai dar dicas de coisas que ele teve aí de sucesso, tal. Vai fazer uma pequena apresentação e depois vai abrir para dúvidas aí, para quem tiver alguma dúvida. Fábio, a gente tem combinado com o pessoal, ou no chat, ou a pessoa já levanta a mão e já faz no microfone mesmo. O que você Tá prefere? bom, tranquilo. Pode Aqui, ser depois da apresentação, ou durante? durante qualquer momento aí, Beleza. pode ficar à vontade. Eu vou controlando aqui, qualquer coisa eu te falo aí, se Tá. você não estiver vendo. Eu mesmo gosto de interromper, porque eu esqueço depois, quando eu estou participando assim.
Ah, beleza. Mas tranquilo, antes ou depois. Então tá lá, bicho. Pode compartilhar aí, a tela bom. é sua. Agradeço novamente aí. Já estamos vendo aí, mas não Já tá no tá. modo apresentação ainda. Tá. Peraí. Vou abrir aqui. Tá visualizando? Não, ainda não. Tá Não? o PowerPoint aberto e tá no slide 10. Tá? Então não Ah, sei se tá. você tem que voltar aí. Acho que aquele. Peraí. Eu tô voltando aqui. Peraí. Tentar de novo aqui, vocês me falam, por favor. Mas aí tá na tela inteira, não tá? Tá no modo sem ser apresentação. Você tá com duas telas? Tá dividindo? Tá dividindo, mas ele tá tipo travando aqui. Peraí. Tentar de novo. Peraí. Vou tentar de outra forma aqui. Deu? Aí foi, beleza. Foi. Foi. Pode mandar ver aqui. Pode. Fica à vontade aí. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo aí. Queria agradecer o convite, né? Sempre é muito prazeroso para mim estar falando para cervejeiro caseiro, né? É engraçado quando a gente se apaixona por um hobby, faz disso profissão. É sempre muito bom mesmo assim estar em contato com a galera. É um prazer assim, é muito grande. Muito obrigado pelo convite aí da Serva Candango. Tenho também gosto muito de Brasília, né? Tem muitos parentes aí. Muito obrigado pelo pessoal de Minas também que veio para prestigiar aí, de Belo Horizonte, com esse carinho aí comigo. Muito obrigado. Bom, a ideia aqui, como o Cássio falou, é o seguinte: eu vou tentar passar tudo que eu já tive aí nesse tempo que a gente vai ter aqui, tudo que eu já tive de erros e acertos aí na Baltic Porter, né? É um dos estilos preferidos aí que eu tenho, assim, na minha cabeça, assim, de preferência de estilo de cerveja, né? Então, eu venho de um grupo, eu gosto de um grupo de cervejas mais maltadas e tudo, então eu sempre, durante esse tempo que eu estudo cerveja, eu invisto bastante tempo nesses estilos, né? Nas Barley Wines, nas Baltic Porters, nas Ris. E hoje eu vou falar assim, sem mais delongas, assim, eu vou mais para a parte mais prática aqui, então vocês vão ver que eu nem coloquei muita questão histórica, essas coisas, porque sempre a gente quer ver ali o que é que a pessoa faz e que tenha sucesso, né? Então, eu faço parte aqui da Serva Mineira, né? Desde 2016, então já vai para um bom tempo. Aí eu e a minha esposa já tem uns 10 anos que a gente participa da Serva. Não pretendo sair tão cedo, né? Que é um movimento que a gente gosta muito também. Bom, só para contar um pouquinho aí da minha experiência, eu sou físico de formação, né? Formei aqui na Universidade Federal aqui de Minas. Assim, terminando a graduação, aquela coisa toda mais ou menos uns 12 anos atrás, eu me deparei com a cerveja, e aí a cerveja ela mudou totalmente o rumo da minha vida, assim. Eu pensava em fazer ciência pura e aplicada na área de física, mas aí depois que eu conheci a cerveja artesanal, através de um exemplar que a minha esposa me deu, uma Erdinger, eu fiz uma pós-graduação na Universidade de BH, aqui na UniBH, me tornei sommelier de cerveja, juiz BJCP, e aí eu fui
para o sério mesmo, né? Voltei para a universidade, fiz um mestrado em microbiologia, onde eu trabalhei com novas linhagens de leveduras, Saccharomyces para produção de cerveja, e aí de lá eu fiquei, né? Eu mudei totalmente aí o meu foco de vida profissional. Então eu inicio curso de Homebrew e outras coisas desde 2015 também, e me apaixonei por concurso. A priori, né, quando eu iniciei lá, não era questão de ganhar medalha ou não, mas comecei a ter muito sucesso, né? No início, a gente tinha os feedbacks negativos, né? No sentido de melhorias, mas depois eu comecei a ter sucesso. Assinei algumas cervejas aqui de algumas cervejarias em Belo Horizonte, como a Prússia. Também tem uma nano cervejaria, né, Stardust, depois eu vou passar o contato para vocês, e hoje eu sou pesquisador do CNPq. E também eu atuo na área de abertura de novas cervejarias também. E ontem tive o meu projeto de doutorado aceito na Universidade Federal, vou trabalhar com, olha que ironia, né? Eu que gosto tanto de Baltic e Barley Wine, vou trabalhar com cerveja de baixo teor alcoólico, com leveduras e processos. Bom, eu tive um sucesso grande assim com as produções da Baltic Porter, ganhei medalha no HA, né, lá nos Estados Unidos, e só que isso não foi do nada, né? Foi de acordo com vários erros que eu tive durante as minhas produções, e vou tentar falar desses erros para vocês e falar dos acertos para vocês terem aí o know-how de aprendizado e para vocês terem sucesso nas produções de vocês. Então, eu não vou ficar falando muito aqui de história, mas a Baltic Porter ela surge no leste europeu, em regiões como Polônia, Estônia, Letônia, e os cervejeiros eles se inspiravam nas portas tradicionais e nas Imperial Stouts inglesas, né, que eram exportadas para lá no século XVIII. Então, esse movimento da Baltic Porter, ela surge justamente quando estava surgindo na Europa também a questão das cervejas lager, né? Então, eu trouxe esses dois fatos aí só para a gente visualizar por que a Baltic Porter ela é feita com levedura lager. Então, ela surge aí nesse contexto. E aí eu coloquei aqui mais ou menos aqui por que a Baltic... Ô, gente, não tem esse monte de texto, não, tá? É só para a gente introduzir aqui. Eu tenho certeza que não vai ficar um negócio cansativo, não. A Baltic Porter, por que ela é tão especial para mim, assim? Por que eu tenho um carinho tão especial com a Baltic Porter? Ela é uma potência na medida entre a sutileza da English Porter, né? Ela não é uma cerveja tão fraca no sentido alcoólico de outros atributos quanto a English Porter, e ela fica entre a English Porter e o impacto da Riz, né? Então é uma cerveja que entrega lá todas as características associadas aí ao chocolate amargo, toffee, café, frutas escuras, relativa doçura, álcool, viscosidade, sem a torra agressiva das Riz, né? E também não estou falando mal da Riz, lógico, que é um dos estilos preferidos que eu tenho, mas não é uma cerveja também, se você pegar os exemplares aí que a gente tem hoje no país, né, que a gente toma de vez em quando também, são os exemplares que estão ficando, não sei se vocês têm a mesma impressão, mas são exemplares que estão ficando assim mais doces, né? Então a Baltic Porter, eu não sei o porquê disso, tá, gente? Mas toda vez que e também depois se vocês quiserem dar opinião também e falar o que vocês acham, mas as RIS que eu ando tomando, eu ando sentindo um doçor excessivo. As Baltic Porters, elas iniciam doce, mas no final ele costuma ser limpo e persistente, né? E às vezes ele torna seco pelos maltes torrados. Tem a força com elegância, ela envelhece bem, brilha com madeira, cacau, qualquer coisa que você coloca nela fica legal. Bom, eu vou falar de tudo isso, o que eu acertei e o que foi bom, o que foi ruim, tá bom? A gente tem alguns exemplares no BJCP que eu fui procurando durante a semana, quando eu estava preparando aqui para vocês, eu não consegui encontrar. Essas cervejas não são acessíveis aqui no país, né? Então a gente tem, quando você abre o BJCP, gente, e antes de falar disso, tá? O BJCP, por que eu vou falar dele aqui? Porque o BJCP, eu vou falar como se todo mundo estivesse iniciando, tá, gente? Porque às vezes tem algum novato aí, né, tá iniciando a arte de fazer cerveja.
E aí, quando a gente está iniciando, a gente fica naquela, né, de BJCP, como que é aquilo, se eu tenho que ficar preso, engessado naquilo. Não, eu vou mostrar para vocês que não. Só que o BJCP, ele é o guia do concurso, né? Então, o cara que vai fazer um concurso público aí para Brasília, para outro local do país, ele vai ler o edital, né? E o edital, ele está associado a regras. E aí, o cervejeiro caseiro, ele vai se encontrar sempre com o BJCP. Então, um dos problemas que a gente tem, né, e falando como juiz, nem sempre é a cerveja ser uma cerveja que não foi produzida nos parâmetros ou que tem off-flavor. São cervejas que, às vezes, você vê que a pessoa trabalhou bem, ela fez a cerveja legal, ela usou todos os maltes de primeira categoria, lúpulo nobre, só que na hora de colocar a cerveja lá na hora de inscrever a cerveja, ela inscreve a cerveja errada. Isso acontece com uma frequência muito grande, tá? Então é importante depois pegar o BJCP e a gente dar uma lida para a gente visualizar o que está falando, o que são os estilos, o que é aquilo que eu estou querendo atingir, né? Então, se você pegar assim, são 5 exemplares lá na categoria do BJCP da Baltic Porter. Se você fizer uma média, está entre 6,8% e 8,5% de álcool, e geralmente aparecem essas palavras aí, olha, perfil maltado com chocolate, frutas escuras, final limpo, perfil profundo de fruta seca, chocolate, e outras características mais que a gente vai ver. Essas são as importadas aí, né, da Letônia, Rússia e Finlândia. Fui procurar também no Brasil, o que a gente tem de Baltic Porter hoje aqui no Brasil, né? A gente tem a Baltic Porter da... Ô, gente, eu esqueci. Desculpa. É bem devaneio velhaco, né? Então eu encontrei... e ele coloca na amostra deles que é a mesma coisa, né? Coloração escura, densa, caráter de chocolate, cacau, amêndoa. E ele coloca aqui um retrogosto de frutas vermelhas, que eu não sei se ele conseguiu atingir isso numa formulação de grist, né, de maltes, ou o que foi, mas ele não fala se colocou as frutas vermelhas. Eu tenho a minha nano cervejaria, né, Stardust, a gente fez uma Baltic Porter também, só que eu gosto sempre de fazer algumas brincadeiras, né, no sentido de fazer blends, ou então de colocar alguma coisa a mais. A gente colocou cacau, avelã e baunilha. Foi uma cerveja também que a gente ganhou alguns prêmios também pelo país. Não tem disponível, né, mas eu coloquei aqui só para falar dela também. E você encontra na internet essa Salvador também, que tem as mesmas notas. Então, para que eu coloquei isso? Você pegar os exemplos internacionais e os nacionais, eles têm que aparecer o caramelo, o chocolate, as frutas escuras, talvez o avelã, com um toque de complexidade. Bom, se você pegar o BJCP, a Baltic Porter está na categoria 9C, que é lá Baltic Porter ou Imperial Porter. Tá lá no BJCP 2021, tá na página 34, né, que é Strong European Beer. O ABV dela para o BJCP está entre 6,5 e 9,5. Então, se você pegar aí, você pegar uma distância, né, você tem se você mirar, por exemplo, 7,5%, fica difícil de você errar, pelo menos no álcool, né? Então, ela tem uma distância grande aí da aceitação alcoólica. O IBU vai entre 20 e 40, e aí é uma cor escura, né, gente? Eu acho que cor, na hora que a gente está julgando, é o que a gente o que a gente menos olha, tá? Eu, pelo menos, é o que eu menos olho, né? Então, por exemplo, se vir uma cerveja escura, por exemplo, para mim é Porter, assim, eu não sou muito de ficar visualizando a cor. É lógico que se vir uma Pilsen, por exemplo, opaca, aí já é outra história, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você for bolar a sua receita, não ficar muito preocupado com a questão de cor, né? A levedura é lager,
o BJCP, ele aceita EIOS limpa, por exemplo, o S05, né? Quando eu vou competir, mesmo quando eu faço uma cerveja para competição, eu sou meio purista, viu, gente? Eu gosto de usar aquilo que o guia pede. Então, para mim, por exemplo, eu uso o S05 ou outra levedura que eu achar bacana, mas para o BJCP, se eu for competir, eu vou utilizar a levedura Lager, tá bom? Então, você encontra lá 9C Baltic Porter na página 34. Para o BA, eu coloquei aqui, só para a gente ter uma ideia, né, que eu vou comparar um com o outro, o ABV ele já muda um pouquinho, vai de 7,6 a 9,3, o IBU 35 a 40, a cor também preta e opaca, e no BA, gente, ele já não aceita levedura ale, tá? Então, o negócio dele lá, ele é mais clássico, então é uma lager, você tem que utilizar a lager. Agora, falando também, dando a minha versão enquanto juiz, vou ser bem sincero para vocês, dependendo do tipo de fermentação que o cervejeiro fizer, talvez eu, Fábio, não consiga visualizar a diferença de uma lager e ale, estou sendo muito, muito realista para vocês, porque é uma cerveja complexa. Então, quando você pega uma cerveja complexa para avaliar, separar os atributos que ela tem no nariz vai ficando um negócio meio difícil assim, de fazer, tá? Então, a Baltic Porter no BA 2024 está lá na página 42. O BA ele é um guia mais voltado para cervejarias industriais e ele é um guia mais difícil de visualizar os estilos, tá? Ele é mais confuso, tá? Então, se algum dia, ou se vocês tiverem curiosidade, se você não tem contato com ele, se vai ser a primeira vez, eu acredito que você vai ter aí uma dificuldadezinha, tá bom? Então, eu fiz um quadro comparativo aqui só para a gente visualizar o BJCP e o BA. O Fábio, você Oi. falou que podia interromper? Tem uma mãozinha levantada aqui do Júnior. Desculpa, gente, porque eu não visualizei aqui, tá? Pode falar, pô. Ô, Júnior, você quer falar aí? Pode falar. Ô, Fábio, boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade aí, de estar compartilhando. Muito obrigado mesmo, seja bem-vindo aí. Obrigado, Júnior. E, rapaz, assim, quando você falou que quando é para concurso é muito purista, eu também tenho essa mesma, eu tenho essa mesma avaliação, eu gosto de muito purir. Mas quando já tinha analisado aqui previamente o estilo e vendo as explicações que você deu, uma coisa assim, aí eu queria mesmo o seu feedback, como Sim. Conhecedor do estilo, já ganhou vários prêmios com relação a isso, ou seja, você conseguiu ir na minúcia da coisa. Mas quando você falou o seguinte, falou assim, poxa, ó, galera, eu analisando friamente aqui entre uma levedura Lager e Ale, eu acho que a gente não consegue pegar porque é uma cerveja muito complexa. Mas aí te perguntando, já voltado para essa parte de mesmo assim, o que o Fábio ele encontrou, o que o Fábio achou para fazer da receita dele. Porque quando a gente lê o guia ele não é muito favorável a aceitar ésteres. Sim. Assim, não é muito, até aceita, mas é aquele negócio, é um padrão baixo. Sim. Quando você fala assim que é uma cerveja complexa, então assim, eu imagino que ela seria, no caso, então, uma RIS bem feita, porque eu também concordo com você, que só o que tem aí é RIS doce, mas geralmente as RIS são mais tranquilas com relação a esse perfil. Porque tudo que você quer numa RIS, a complexidade é só lá em cima. Então, assim, já aceita éster, já aceita um bocado de coisa. Então, eu queria ver se, no caso de uma Baltic Porter, ela seria a seguinte, ela seria uma RIS diminuta, ela teria um perfil de RIS, lógico, mas com menos punch, mas sem éster. Seria nessa faixa? Isso, você... como é que fala? Definiu certinho o que eu penso dos estilos, porque, Júnior, eu acho difícil, cara, assim, eu consigo diferenciar, lógico, né? Se chegar na mesa, por exemplo, pedir para eu diferenciar, eu consigo, mas a definição que você deu aí tá perfeita. É uma RIS menos intensa, seria isso, assim? Eu assim,
eu nunca... aqui em Brasília, antes tinha muito disponível Baltic, né? A Baltic, para vender e tal. Mas, cara, não sei por que raios eu nunca tomei. E agora só teria essas opções que você botou aí. Então, eu nunca tomei. Eu falei, cara, eu sei que não tem nada a ver assim com questão do estilo em si, mas eu acabei fazendo uma Robust Porter, que é uma ale. Falei assim, Sim. eu tenho aqui um Grist que acho que tem potencial, vou fazer uma Robust Porter, cara, e meio que eu lendo o guia, avaliando, eu acho que acertei, embora não tenha muito a ver com uma Baltic, né? Porque já depende de licores, da viscosidade do mosto, etc. e tal. Mas, assim, na minha Robust Porter, já tem bastante éster, porque eu fiz uma 0,4, elevei a temperatura, fermentei a quase a 20. Então, né, vai entregar isso, Sim, que é aceitável para uma Porter. Lógico que uma Robust Porter. Inclusive, não tem mais, né, o estilo no BJ, né? Sim. Mas eu gosto de tanto navegar pelo guia antigo quanto o BA, que você está citando aí. Mas quando você falou, só queria só ver se era essa linha mesmo. Não, eu te agradeço, você até complementou aí para mim. Obrigado. É isso mesmo. Eu penso igual você falou aí. E vai dar certo aí com a sua Robust Porter aí, com certeza. Beleza, vamos ver. Ganhando aqui, eu mando uma garrafa para você. Eu quero, hein? Valeu, Júnior. Valeu, cara. A fermentação, eu já falei, né? Mas, assim, esse quadrinho aqui, gente, é só... Eu tenho pavor de quadrinho, tá? Quando eu estou visualizando palestra ou alguma coisa, mas é só para a gente fazer um panorama aqui, porque acaba que a gente começa como cervejeiro caseiro, depois a gente vai para o profissional, e o BA, ele tá aí, né, gente? O pessoal usa ele, utiliza ele. É só para a gente ver que o BJCP e o BA, eles são diferentes. Assim, né? Eles tratam os mesmos estilos, mas de maneiras assim, um aceita uma coisa, outro não aceita outra. Depois eu vou contar para vocês por que eu tive uma cerveja desclassificada no HA. Vou contar assim, por uma besteira, assim, sabe? Eu não passei para uma outra fase. Bom, o BJCP ele me dá alguns ingredientes, né, gente? Ele me dá lá os maltes, por exemplo, tem que ser maltes escuro sem casca. O malte base que ele utiliza lá é o Vieno Munique, pode conter malte cristal ou adjuntos. Malte Brau, Amber são comuns em receitas históricas, isso é o que o BJCP fala lá. Os lúpulos são continentais, né, como Hallertau, Saaz e outros. A levedura, como eu falei, ela tem que ser lager, por exemplo, aí um acessível aí para a galera da 3460 ou S05, como eu falei anteriormente. Vocês vão ver que eu vou sair de tudo disso, tá, gente? Eu consegui, até lá nos Estados Unidos, ter o sucesso com a Baltic Porter, diferente do que tá aqui. Assim, é lógico que a gente tem uma lógica de pensamento e tudo, mas como o Júnior falou aí, a gente não tem acesso, tem cerveja que a gente não tem acesso, então a gente tem que ir pelo feeling, né? Você tem que imaginar o que o negócio é, o que chega até a gente, porque às vezes não chega o tipo de malte aqui, e você mandar ver. Assim, eu nunca tive medo de mandar cerveja para concurso, sabe? Depois, se vocês quiserem, eu conto um pouco das minhas histórias aí com a análise sensorial, que a Janaína, eu sempre, quando a Janaína tá, eu conto aí, depois ela pode contar também, que as primeiras cervejas, assim, foram horroríveis, mas depois eu vou contar para vocês. Mas eu sempre mando cerveja para algum concurso. Bom, eu vou mostrar para vocês agora, gente, uma receita genérica que eu já fiz tanta Baltic Porter, mas foi muita mesmo, eu já fiz... Devo ter feito umas 13, 15 braçais de Baltic Porter, assim. Só industrial já fiz 4, né? Porque eu tenho uma assinatura também de uma Baltic Porter, uma cervejaria daqui de Minas. Bom, eu coloquei aqui uma lógica para gente. Vocês podem... gente, pode me interromper a qualquer hora. Eu peço que abra o microfone, porque eu estou na tela geral, que às vezes eu não vejo. Ou então vocês me falam aí se tem alguém com dúvida, mas pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Bom, eu iniciei aqui com o percentual de grãos, gente, então é um negócio que é o que eu tive sucesso, tá bom?
Mas aí eu não vou engessar uma coisa para vocês, não. Eu vou, até no final, vou passar uma receita para vocês, assim, sem problema nenhum. O percentual de grãos que eu já tive com relação às receitas que foram sucesso, utilizando Pilsen ou Peio. Se eu tiver Peio, eu utilizo Peio, e geralmente eu olho o valor, tá, gente? O preço, assim, porque dependendo lá, se você for utilizar um malte, se a diferença de preço estiver muito grande, não dá para utilizar. Então, eu utilizo o Pilsen. E aí eu faço os ajustes para complexidade, porque o Peio, ele traz um pouco de complexidade a mais, né? Então, eu tenho 65% a 70% aí de grãos, aveia em flocos em torno de 10%, Cararoma, Caramunique ou qualquer malte caramelo, gente, que você tiver, você pode utilizar. Eu sempre respeito aí até 10%, ou utilizo o que o fabricante me falar, e aí eu faço uma média aí, se eu for fazer um blend. Eu amo blend, tá, gente? Eu nunca utilizo só um tipo de malte ou só um tipo de levedura. Só quando eu vou competir mesmo, né, que eu vou ali mais ou menos na risca, mas cerveja para tomar eu gosto muito dessa questão de experimentação. Biscuit, eu amo esse malte, gosto muito dele também, ele traz uma complexidade de fruta, de biscoito, assim, excepcional. Também o Special B, gente, que é um malte que eu sou altamente apaixonado com esse malte. É o malte que eu mais gosto, acho bonito, acho cheiroso, e todas as cervejas escuras que eu faço, eu coloco Special B, e eu exagero às vezes, sabe? Quando eu faço risco, por exemplo, eu coloco em torno de 15, 20% de Special B. É um malte que ele traz um dulçor, mas não traz aquele caramelo enjoativo, sabe? Na minha percepção, tá, gente? E o opcional que você vai utilizar, gente, vai ser os carafas, ou blends, ou chocolate, ou então as cevadas torradas. Esses maltes, gente, eu vou dar todos eu até coloquei ali depois o pulo do gato. Eu vou falar tudo para vocês, quando você tem que colocar, como que você tem que colocar para você não ter astringência. Mas eu estou passando só as proporções aqui para vocês de uma receita que está mais ou menos dentro do que a gente falou anteriormente. Mas, gente, dar receita ou passar receita, isso daí não quer dizer nada, né? A gente tem que passar os outros parâmetros, que é o que eu vou passar para vocês a partir desse momento. E a primeira coisa que eu tive problema, tanto em casa quanto na indústria, foi a questão de formação e retenção de espuma, gente. E aí, eu fiz uma Baltic Porter, como eu falo para vocês, eu sempre faço, e a última que eu fiz, ela não deu espuma. E eu fiquei muito chateado com aquilo, porque a gente tinha usado Merisotter, usou só malte especial mesmo, sabe? Malte caro e tudo, e a cerveja não deu espuma, gente. E aí levei para o laboratório, tentei de tudo e não conseguia entender por que a cerveja não tinha espuma. E aí, gente, olha para vocês verem, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá? Eu acho que é vivendo e aprendendo. Eu exagerava a mão muito na aveia. E aí eu me debrucei para entender por que isso tinha acontecido. E aí eu fui entender que a aveia ela é muito perigosa para a cerveja. Por quê, gente? Porque ela tem uma quantidade de lipídio enorme e isso é anti-espumante. E depois dessa Baltic Porter que eu fiz, eu tive outro problema em outra cerveja que eu fiz, onde eu coloquei 30% de aveia. Então eu cheguei à conclusão de que a aveia ela é boa, ela impacta, ela dá corpo, só que ela tem que ser usada ali até 10%, senão você começa a ter problemas de espuma. A cerveja vai ficando muito oleosa, tá, gente? Então, é legal, talvez, se você quiser utilizar muita aveia, você fazer aí uma compensação com trigo, ou então com caradestrina, com esses maltes aí mais destrinados, né, com cadeias maiores de açúcares. Ou você utilizar mesmo até a maltodestrina, né, que eu adotei muito também nas minhas cervejas, que é um negócio que eu acho, assim, excepcional. Ela te dá um corpo, dependendo da maltodestrina, ela não te dá dulçor residual, tá? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, o primeiro fracasso que eu tive em cerveja complexa foi exagerando a mão na aveia. Então, toma bastante cuidado com a aveia, tá bom?
Evitar também aditivos oleosos, por exemplo, as castanhas, o cacau, o excesso desse tipo de coisa, ele pode trazer esse problema para vocês, tá? E é muito ruim, porque você chega o ouvido ali perto do copo, tá igual Coca-Cola, a cerveja tá carbonatada, mas a espuma não forma e não retém, tá? Eu vou falar para vocês como que eu faço com cacau, castanha e essências também. Cuidado com eu coloquei aqui, né? Cuidado com a quantidade e o tempo de adição dos maltes torrados e tostados, né? Porque a sua Baltic Porter pode virar uma ris, né? Se você errar a mão ali nas quantidades de malte torrado, pode ser que ela fica mais pesada do que a Baltic Porter. Eu coloquei aqui exagerando no desenho só para isso fixar de uma maneira ilustrativa na cabeça da gente, tá? Os lúpulos. Gente, eu, Fábio, utilizo qualquer tipo de lúpulo para amargor, qualquer um. Magnum, Nugget, Milênio, qualquer lúpulo para amargor eu utilizo. É lógico, gente, que você tem que ter o cuidado de os momentos que você vai lupular a sua cerveja, né? Então eu coloquei aqui só para lembrar quem está começando aí na arte de fazer cerveja. Se você faz uma Baltic Porter e adiciona, por exemplo, um lúpulo no IPA, você vai ter uma Baltic Porter talvez aí com cheiro de maracujá e laranja. Beleza, você pode fazer isso? Você pode. Só que para o BJCP isso não é aceitável, né? Então eu estou só chamando a atenção dos momentos que você vai ter que colocar aí os seus ingredientes. Então, prestar atenção, o lúpulo na Baltic Porter, gente, ele é para amargor, né? Em nenhum momento lá a gente lê alguma coisa de perfil lupulado na Baltic Porter. Então você tem que ficar esperto com isso daí. Você pode usar um Citra, sei lá, talvez possa, mas lá no início da fervura, eu fiz, né, coloca lá no início da fervura para ele conseguir jogar todos os aromas aí, porque aí na hora que chegar lá no juiz ele não vai sentir o aroma de lupulado, você vai perder ponto, né? Não é aceitável, desculpa, gente, uma cerveja com frutado de maracujá numa Baltic Porter. Bom, mas mais uma vez, né? Eu coloquei aqui, você pode fazer o que você quiser. Você pode até colocar fruta na sua Baltic Porter, mas você vai ter que escrevê-la em outra categoria, né? Que não é o caso da serva de Brasília agora, né? Que estabeleceu o estilo, né? Mas se você quiser colocar maracujá na sua Baltic Porter ou laranja, o que for, você está liberado. Só que na hora que você for fazer o concurso, você tem que olhar no BJCP o que é que vai encaixar, por exemplo, uma fruit beer, um estilo livre ou algo do tipo, tá? Aí, gente, começa a ficar interessante aqui para mim é a questão da água, né? É um negócio que tem assim, deve ter uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos que eu faço mudança na água. E é um negócio assim que dá muita diferença. O pH da mostura para cervejas escuras aí. Desculpa, gente. A gente tem que ficar aí esperto, tá, gente? Muito esperto, porque malte caramelo, ele acidifica muito o mosto. Então, são estilos que você tem que fazer medida de pH direto. Você tem que estar sempre esperto com relação ao pH da mostura. Fica aí para cervejas escuras entre 5,3 e 5,4. Aqui, gente, em Minas, aqui em BH, a minha água, tá joia? Aqui chegou aqui minha ajudante aqui. Aqui em BH, gente, a água chega com um pH muito alto, tá? Eu não sei como que tá em Brasília. Aqui a minha água aqui já chegou a 8,5. Então quando você vai assim, ler alguma coisa na internet ou ver alguém falando, geralmente o pessoal padroniza, fala assim, vai tamponar, vai ficar assim assado. Não, gente, toma muito cuidado com o pH, porque você pode fazer extração de tanino. Eu tive problema há pouco tempo com água, tá? Se você fizer uma mostura aí com pH, não é o caso das cervejas escuras, mas eu fiz uma cerveja com pH 6 e teve uma extração de tanino horrorosa, assim. A cerveja ficou ruim, a gente jogou. Eu joguei fora, né? Foi feito aqui em casa. Para Baltic Porter, tudo que a gente leu associado a corpo, dulçor,
a gente tem que trabalhar mais as alfa-amilases. E a alfa-amilase, para quem está iniciando também, gente, a gente tem 2 grandes grupos de enzimas que vão picotar, vamos dizer assim, né, o meu amido lá no início da mostura. Se eu quero uma cerveja mais leve, com mais açúcares fermentescíveis, né, para levedura, eu faço em temperaturas aí próximas de 64. Se são cervejas mais pesadas, próxima de 67, 70 graus, 69 graus. Mas é interessante também você estar sempre utilizando aí o pH, tá, gente? Ô, gente, eu gosto de 70 graus, tem gente que não gosta, mas entre 67 e 68, 69 são temperaturas muito boas para fazer a mostura para alfa-amilase. E sempre está de olho no pH. E os sais, tá, gente? Eu sei que sal, água é um assunto meio chatinho e tudo, mas faz toda a diferença. Eu vou citar aqui 2 casos que aconteceram recentemente de amigos nossos que por descuido, assim, naquela coisa de estar fazendo a cerveja rápida ali, troca o cloreto para o sulfato, né? E fez uma cerveja complexa com sulfato. Aquilo ali te dá uma sensação de secura na boca. Então, é importante a gente prestar atenção nessa questão da água. Para Baltic Porter, eu tenho 2 números que são coringa, assim, para mim, sabe? 0,33 e 0,55, em torno disso, 0,3 e 0,5. Eu vou falar para vocês o que os guias, o que os artigos, o que os estudos falam que seria o ideal. Bom, para um corpo C12 maltado, você tem 0,33, 0,3, 0,4. E para um equilíbrio mais elegante, assim, mais voltado ali para o dulçor, você tem 0,5. Essa é a relação sulfato-cloreto, tá bom, gente? Então, esses números aí também são muito importantes. Se vocês quiserem que para voltar em alguma coisa, vocês podem me falar. Eu não sei se vocês utilizam a relação BU-GU, né? Foi a primeira coisa que eu aprendi na cerveja. A gente tem algumas contradições associadas a esse número, quando você vai pegar estudo mais recente, mas para mim, gente, é o meu parâmetro de ser assertivo, é fazer uma cerveja com BU-GU ideal. Para quem não sabe, como que eu sei qual que é o BU-GU ideal? Você coloca na internet aí BU-GU, sai um monte de tabelas. E aí, você... geralmente essas tabelas têm a mesma cara, tá? E aí tem os números associados ao BU-GU. O que é o BU-GU? É a relação entre amargor e o dulçor da minha cerveja. Para Baltic Porter, gente, o BU-GU ideal é 0,4, de acordo com todos os estudos que tem associados ao estilo, tá? Então, na hora que eu vou fazer uma cerveja Baltic Porter, eu faço todas as contas e aí eu tento acertar esse valor de 0,4. Eu uso o Bismuth, tá, gente? Ainda eu não consigo largar ele, foi o primeiro software que eu utilizei, foi o primeiro que chegou. E aí a gente vai ficando mais velho, você vai ficando mais chato e fica no que você tá, né? Você não tem aquela abertura para trocar. Eu sei que a maioria da galera anda utilizando aí Brewfather e entre outros, né? Mas lá tem a ferramenta BU-GU. Então, isso é muito importante. Então, é um dos pulos do gato aí, tá? Que eu ia falar para vocês. É ele que vai falar se a cerveja ela tá equilibrada ou não. Quanto mais amargo, maior vai ficando esse número. E quanto mais doce, menor vai ficando esse número, tá? Aí, gente, eu mostrei para vocês anteriormente um grupo de uma receita genérica e agora eu venho com outra. Essa receita que foi a receita que eu ganhei nesse concurso lá do AHA, né, dos Estados Unidos. Bom, na época, eu queria uma cerveja um pouco mais pesada com relação a corpo. E aí, eu utilizei somente 53% de pale,
9% de aveia, Special B, cararoma e biscuit. Eu falei para vocês que eu exagero muito. Quando você faz um mosto pesado desse daqui, essa receita aqui é para 30 litros, tá, gente? E assim, eu não tenho problema nenhum com compartilhamento de nada, assim. Eu acho que a gente tem que se ajudar e compartilhar os conhecimentos que a gente tem, né? Aqui, eu coloquei aqui lúpulo Columbus, 15%, 15,5% de alfa-ácido, 34 IBU. Se você pegar aqui... Ah, gente, desculpa, eu esqueci de colocar aqui para vocês a OG. A OG deve estar batendo aqui em 1,085, mais ou menos, para dar esse número 0,4, tá? E o sulfato cloreto também 0,4. Bom, esse carafa aqui, gente, ele é opcional, tá? Então, se você quiser uma cerveja mais escura, você coloca ele. Se você quiser uma cerveja menos escura, você tira ele. Só que para Baltic Porter, eu faço Baltic diferente da Riz, igual a gente estava falando lá quando o Júnior foi comentar. Eu coloco sempre no final da mostura, tá lá no mashout. Na Riz eu coloco no início, tá, gente? Então é uma das coisas que faz a diferença para mim aí na hora que eu vou fazer Riz e na hora que eu vou fazer Baltic Porter. E aí uma coisa, gente, que é lógico que eu não aprendi sozinho, né? Eu aprendi isso lendo, estudando, só que eu queria compartilhar com vocês, assim. A gente tem a mosturação a frio, né? Que é o cold mash e o cold extraction, né? São é quando você faz a extração a frio. Vocês já devem ter ouvido falar disso daí em algum local. Se você lê aí durante o dia sobre cerveja, você deve ter visto. E cold mash, gente, é quando eu faço uma cerveja mosturada a frio, vamos dizer assim. O que eu gosto de fazer, gente? E eu fiz esse experimento e fotografei para vocês, porque eu fiz lá na universidade e acabou que eu esqueci lá, mas eu tirei as fotos e são os próximos slides aqui. Você vai pegar, gente, qualquer malte escuro ou malte caramelo escuro. Dentre eles aí, o que eu gosto mais é o Black, Chateau Café, cevada torrada, os carafas e o chocolate. Para mim, dão muito bem. Ou os maltes mais caramelos aí. O que você vai fazer com esses maltes, gente? Você vai pegar ele, né? Nesse caso aí foi a foto que eu tirei hoje. Eu fiz isso hoje aqui para mostrar para vocês. Está numa taça aí cheia de Black, né? Chateau Black. Você vai moer ou triturar. Eu bato no liquidificador, tá, gente? Lá na universidade, lá eu fiz eu detonei tudo no liquidificador, porque você não vai ter extração de tanino, independente se tiver casca ou não, porque a temperatura vai estar baixa. Então eu detonei isso. A proporção que eu, Fábio, utilizo é de 3:1, né? 3 de água para 1 de malte. Então eu coloquei lá 50 gramas de malte, 150 gramas de água, ou 150 ml de água, né? Quando eu estou utilizando medida para água, eu gosto de usar a grama, né? Que é a mesma coisa, densidade é 1, aquela coisa toda. Então fica mais fácil para eu medir. Bati no liquidificador e depois eu deixei isso imerso em mais ou menos umas 6 horas. E aí, gente, depois eu coei isso. Um filtro de café. Ele fica desse jeito aqui, olha. Ô, gente, se você cheirar isso, para quem nunca fez, tá? Se você cheirar ele extrai todas as coisas boas do malte, sem extração de tanino, adstringência, sem nada de ruim. É até docinho, assim. Pelos estudos que o pessoal fez, as referências que a gente tem, não extrai muito açúcar, né? Porque não aqueceu, não ativou a enzima. Mas, gente, é gostoso, dá até para beber isso daqui. E aí, o que eu faço em casa? Eu coloco. É lógico que para a fábrica isso fica meio inacessível, porque vai ficando maior e tudo fica mais chato de fazer. Eu fervo isso, eu vou fervendo ali e reduzo ele. Gente, ele fica igual aquele. O pessoal gosta de usar Sinamar. Eu nunca usei Sinamar, eu sei o que é, já cheirei, mas eu nunca utilizei. Isso daqui é o principal sucesso que eu tive
nas receitas mais complexas que eu faço, tá, gente? Eu não estou falando só de Baltic Porter, eu falo das outras também. Então, eu sempre vou colorir o meu malte ali, dar uma intensidade a mais com Cold Mash. Aí você pode falar, Fábio, mas o quanto que eu vou usar? Aí, gente, aí é com vocês aí, tipo assim, faz, testa. Eu geralmente, eu não vou falar a quantidade porque eu realmente não sei. Eu vou colocando, sabe aquele negócio de cozinha? De pôr quantidade de sal ali, você vai provando. Então eu faço daquele jeito, assim. Mas tô passando isso daqui para vocês com muito carinho, assim, que é um negócio que dá muito certo, assim, nas minhas cervejas escuras. Bom, gente, já caminhando aqui, né, que tô falando pra caramba aqui, esse estilo Baltic Porter, ele é muito versátil, né? Ele segura muita bomba, né, gente? Tipo assim, ele aguenta muita coisa, né? Ele envelhece bem. Ah, primeira coisa, gente, quem aí que tá começando, quem tá começando fazer cerveja e quem já tá no caminho aí, já tá fazendo, mas tem medo de fazer cerveja high gravity, né? Cerveja de gravidade alta, gente, faça. Faça cerveja de gravidade alta. Porque às vezes eu tinha muito medo, porque as pessoas me colocavam medo. Gente, não tem segredo. É lógico que você tem alguns cuidados que você tem que ter. Por exemplo, você tem que ter um cuidado extremo aí com as leveduras para elas não se estressarem. Você tem que ter cuidado com a sua água, você tem que ter cuidado com um monte de coisa. Só que quando você faz uma cerveja com gravidade alta, por exemplo, 12%, ô, gente, ela fica intragável. Todas as cervejas que eu fiz e já tomei, elas ficam intragáveis nos primeiros meses de produção. É horrível, assim, você não consegue beber. E às vezes a pessoa que faz uma cerveja dessa, a primeira vez, ela pensa que deu errado, mas você tem que envelhecer essas cervejas, né? E a Baltic Porter, ela é boa velha, né? Ela envelhece bem, mas ela também é boa jovem. Então, se você fizer tudo certinho, com a sua receita na lógica certinha, ela é boa, nova também, mas ela envelhece muito bem por uma questão da oxidação de melanoidina, que vai te dar ali a castanha. Te dá castanha sem você colocar castanha na cerveja. Então, ela envelhece bem na garrafa, ela envelhece bem na madeira, independente de qual seja. Carvalho americano, francês, amburana. E aí eu ia contar para vocês como que eu tive, por que eu fui desclassificado em uma das amostras que eu mandei para o HA. Eu traduzi o edital errado e ele falava que eu não podia explicar qual madeira que era, e eu traduzi o contrário. Eu achei que eu tinha que dar todos os detalhes da madeira. Eu tinha utilizado amburana, falei de onde que era amburana, aquela coisa toda, e aí depois eles mandaram um e-mail falando que a minha amostra ela foi avaliada, mas foi desclassificada porque eu tinha dado detalhes de ingredientes, né? Mas aí foi vacilo meu, tá? Adicionar castanhas, baru, macadâmia, avelã, noz pecan, castanha do Pará, qualquer uma dessas, gente, fica muito interessante. Só que é muito difícil de trabalhar com esse tipo de castanha porque elas são muito oleosas. O que que eu faço, gente? Em casa, quando eu estou em casa, eu macero elas numa solução hidroalcoólica, onde eu tenho 70% de álcool e 30% de água. A galera eu já vi geral que não gosta de usar cachaça. Eu sou doido com cachaça para extrato, gente. Eu gosto. O pessoal, eu sempre ouço o pessoal falar, eu gosto de vodka, que é mais neutra e tal, ou álcool de cereal. Eu não, eu sempre uso cachaça, porque eu acho que é uma cerveja que ela é complexa e ela vai ficar mais complexa com a cachaça. Então, eu coloco 30% de álcool da cachaça, 70% de álcool da cachaça, 30% de água, bato isso tudo, deixo isso decantar na geladeira e aí é igual todo mundo faz mesmo. Ali cria uma nata, né, de gordura, ela sobe, porque a densidade dela é menor do que a da água e a do álcool lá, e aí você consegue tirar isso fisicamente. Você consegue passar um voal por cima, uma peneirinha, tem que ter paciência, mas você consegue tirar isso. No laboratório, o que que eu faço? Eu faço uma centrifugação. Então, aí, como eu tenho acesso lá, eu coloco isso misturado lá na centrífuga, a gente sai todo separado, né? Eu faço lá, sei lá, coloco lá 17.000 RPM,
a 0 graus. Então o negócio resfria, fica 15 minutos, sai tudo, sai só o que eu preciso mesmo, né? Só que aí são quantidades muito pequenas, são testes laboratoriais. Cacau em nibs também tem muito óleo. Café. Gente, gosto muito, sou apaixonado com café, mas assim, eu não tenho muito sucesso com cerveja com café. Também não sei se é porque eu não tento muito também. Frutas escuras, tomar cuidado também, tá, gente? Tem uva passa que pode dar ferroso na cerveja, tá? Então, é olhar o que é que essa fruta pode te trazer de ruim também, tá, gente? Não é só de coisa boa, não. Por exemplo, teve uma época que eu estava querendo utilizar aquelas frutinhas vermelhas é até americano o negócio. É umas frutas vermelhas em conserva que vem. Aí eu fui olhar a ficha técnica do negócio, tinha um composto lá que podia dar metálico na cerveja e tal, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E a lactose, que deixa o corpo cremoso e te dá características ali de cervejas mais encorpadas, mas sem um dulçor grande. Eu sou apaixonado com baunilha, gente. Baunilha, para mim, é um negócio sensacional, assim. Eu comprava muito na internet e arrumei um canal aqui para quem é daqui de BH, o Ceasa tem uma loja que vende umas baunilhas assim bem acessíveis, né? Porque é muito caro. E as castanhas também, né? A mesma loja vende as castanhas e a baunilha. Bom, gente, eu espero assim que, né, tenha deixado aí coisas boas aí para vocês, que tenha dado assim para pensar, né? Tudo que eu coloquei aqui foi muito sincero no sentido de erros e acertos, foi para vocês utilizarem mesmo, sabe? Eu queria agradecer novamente o carinho de vocês, né, como que foi a recepção aí, né? E a minha cervejaria, ela chama Stardust. Em decorrência aí da minha formação, eu sou físico, falei no início, gosto muito também do David Bowie, né? Então, eu tenho Zig Stardust. Então, Stardust Cervejaria. O meu pessoal é Paranoia Homebrewer, que eu gosto também muito do Raul Seixas, né? O Raul tem uma música que chama Paranoia. O meu e-mail e o meu telefone, se vocês precisarem de qualquer coisa, menos de dinheiro emprestado, gente, pode ficar à vontade aí, que eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado mesmo, assim, de coração, gente. Obrigado você, Fábio. Fábio, teve algumas mãos levantadas aqui. Sim. O Alexandre e o José Márcio. Alexandre está na frente, poder falar aí, Alexandre? Tá no mudo, Alexandre. Se foi eu, foi sem querer. Pois, Alexandre Campolina está aqui Pode abaixar aqui então? Vou abaixar então, beleza. Vamos lá, Zé Márcio. Eu? Inicialmente aí, e naturalmente, parabéns, Fábio, aí pela apresentação. Só um minutinho, Zé Márcio. Fábio, se você quiser já fechar o compartilhamento, porque ficou tudo desculpa. replicado aqui. Só para... Eu tinha visto, né? Multiplicou cervejeiro aí. Tem um monte de gente agora, 1 milhão de pessoas agora. Aí ficou ótimo, beleza. Mas assim, parabéns, Fábio, aí pela apresentação e a sua disponibilidade para estar junto aqui da Serra, aí, com a iniciativa do Cássio e a turma toda, né? O Júnior aí presente também. Enfim, especificamente dessa sua colocação final aí sobre, eu entendo que seriam adjuntos, né, para a Porter, a Baltic Porter, esses elementos que você apresentou ali, desde as castanhas, baunilha, enfim, né? Em que momento que, na sua experiência, isso seria ideal de acrescentar? Seria ali no momento da abraçagem, ou na fermentação, ou, enfim, na fervura? Como é que você tem essa sua experiência aí? É engraçado, né? Eu fiz a apresentação e não falei.
no final não falei o principal, né? Esse é o Obrigado, segundo pulo do gato, né? O segundo muito, pulo do gato muito, que você vai nos ajudar. muito obrigado pela Isso. pergunta, porque você me fez lembrar, Zé Márcio. Eu gosto de colocar tudo no final da fermentação, assim. Porque eu acredito que você vai extrair ao máximo possível o que você tem de óleo essencial ali. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo bem só para a gente entender assim bem fácil. Se eu fizer um extrato de baunilha e colocar ela na fervura, eu afirmo com quase 100% de certeza para você que você não vai ter baunilha no final, porque ela vai evaporar toda, sabe? Sim. Então, esses extratos que a gente faz com álcool e coloca no final da fermentação, ele geralmente nem vai me dar uma contaminação microbiológica ali, porque você já vai ter álcool. Então, respondendo a sua pergunta, eu gosto de colocar tudo no final da fermentação. É onde eu consigo extrair, consigo deixar tudo mais eficiente com relação à extração de aroma e sabor, tá? Perfeito, perfeito. E complementando aí, você deu a ideia de que a cachaça é um elemento mais complexo, até para acrescentar mais a característica da cerveja, né, nesse estilo Baltic Porter. Sim. É uma cachaça limpa ou uma cachaça de madeira? O que você tem mais? Então, se eu for utilizar... Eu gosto de madeira. Eu gosto de madeira. E pelas minhas experiências, a madeira, como a proporção vai ser pequena, a madeira ela não chega a ser expressiva no produto final, e o juiz, eu acredito que ele não vai visualizar que ali passou alguma coisa na madeira para desclassificar a sua cerveja. Então, eu utilizo com madeira. Eu gosto de coisa bem complexa mesmo, sabe? Entendi. Um Jack Daniels, então, que é, no caso, um whisky... Ideal. Poderia acrescentar alguma coisa, né? Ideal. Aquela sua dica ali do pulo do gato, eu confesso que gosto também muito de cervejas mais escuras e uso com muita frequência em separar o malte para poder fazê-lo separado na abraçagem, sempre, inclusive com esse mesh, esse cold, essa forma de fazer a frio, né? Sim. E conseguir extrair ali, até para diminuir o tanino, de fato, sempre uso como uma técnica especial. E também uso, desde muito tempo, quando comecei a ler e entender um pouco, a aveia no contexto da espuma, da abraçagem, né, para a espuma. E essa sua observação, obviamente, é importantíssima para entender que ela também age como um inibidor, né? Se Sim. for em excesso. Sim. Agora, eu vendo a sua receita aí, para 9 quilos, você colocou, se não me engano, 900 gramas de aveia, o que estava ali? Foi 9%. 10%, né, praticamente. 10%, Uhum. Ah, tá, não, eu não sou tão agressivo assim, não, eu uso 150, no máximo 200 gramas em qualquer tipo de nível, né? Sim, mas bacana, bacana, obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço. Obrigado. Alexandre, vamos lá? Tá no mudo, Alexandre. Não estamos te ouvindo, Alexandre. Enquanto o Alexandre dá uma olhadinha no som lá. Pessoal, quem puder abrir... Opa, acho que foi agora, Alexandre. Não. Fui eu. Ele está sinalizando que pode passar. Que ele tá, beleza. Quem puder abrir a câmera aí para a gente fazer um print aqui do nosso workshop, agradeço. O Alexandre então, pode escrever a pergunta no chat, não? Talvez. Pode ser. Opa, isso aí. Dani também tá com a mão levantada aí, Dani. Tem camisa limpa não, Alexandre? Rapaz, o cara tá bonito. Não, Jana? Ó, vou fazer o print então. Acho que quem já abriu. Vamos lá. Beleza?
Opa, teve uma pergunta aí no chat aí, Deixa eu ver aqui. da do Alexandre. Ah, tá. Mora no Cruzeiro, Água da Copasa. Hein? Já saiu a foto? Saiu. Vou comer aqui. Ah, o Alexandre tá mostrando lá a fita, parece que é uma fita de pH, né? E ele falou a água da Copasa aqui no bairro Cruzeiro é entre 5,5 e 6. Ideal, hein, cara? Muito bom. Aqui onde eu moro aqui, chega até 8,5. A minha aqui, Fábio, uma vez fizeram não, né? Eu fiz porque eu sou síndico do bloco. E a gente usou um produto nas caixas d'água de impermeabilização que deixa realmente a água mais alcalina. Então, assim, ela tá sempre nessa faixa aí de 7 e tanto para 8, cara. Sim. Sempre assim, sabe? Eu tava falando para vocês, o Alexandre perguntou se... eu moro em casa, o Alexandre. É casa. Mas assim, o Alexandre, no bairro aí, ó, eu faço lá na cervejaria Mamata, aqui em BH, que é onde eu faço a cerveja, lá também chega direto da Copasa a 8 e alguma coisa. Aqui em casa, ao Josivaldo 7.0 lá em Brasília. Pois é, varia muito. Então é importante fazer essas medidas, né? E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar dos erros, assim, gente. E assim, eu acho que é sempre bom também errar, porque você não erra mais depois, né? Eu pelo menos sou assim. Esses tempos para trás eu tive uma extração de tanino por água, igual eu estava falando com vocês, e a cerveja realmente ficou intragável, assim. Depois eu fui olhar, eu bracei a cerveja a 6 ponto alguma coisa. A gente tem a ideia na cabeça de que vai tamponar, né? Mas se tiver muito alto, não cai. Fá, você costuma usar a proporção BU-GU com amargor mais alto quando pensa em uma cerveja com mais tempo de guarda? Sim, eu esqueci. Valeu, Dani. Obrigado aí. O Dani aí, gente, é um dos caras aí que avaliou minhas cervejas mal, tá no início. A gente se conhece já tem uns 11 anos já. Depois eu conto a história aí para vocês. Valeu a pergunta. Quando eu faço uma cerveja para guarda, que a ideia é guarda, igual eu lancei uma Barley Wine nessa semana, deve ter 1 mês e meio mais ou menos. Eu lancei uma Barley Wine. Ela tá com 2 anos de guarda. Eu fiz ela com um amargor muito mais alto, porque o amargor ele cai com o tempo, né? Então a gente tem alguns gráficos de caída, né? E aí eu consegui ser assertivo, né? Eu coloquei 15% a mais de amargor e 2 anos depois ela é uma cerveja macia, porque o amargor dela caiu bem. Então, sim, eu faço. Deixa eu ver. Fala. Em sua opinião, quanto tempo de guarda é razoável para agregar a ela mais complexidade? Olha, a Baltic Porter, eu já tive aí oxidação de melanoidina com 6 meses. Mas, assim, 1 ano eu acho que é ideal, assim, para você começar a tomar uma Baltic Porter bacana, sabe? Eu tô até com uma no fermentador aqui que tá com 3 meses e ela tá com oxidação. Ela já tá começando a envelhecer. Então, acredito que entre 4, 1 ano, fica legal a cerveja. Depois também ela começa a oxidar muito, né, gente? Aí é hora de tomar, né? Tem que compartilhar, né, Fábio? Sim, com certeza. Compartilhar com a galera, senão fica Eu com a tô cerveja nessa aí. vibe aí. Você é o cara. Arlen, obrigado, velho. Grande dicas que você deu hoje. Bora melhorar mais ainda as brejas para ganhar mais medalha. Muito obrigado, pelo prestígio, Fábio, cara. Vocês que são foda pra caramba. Fábio, por favor. Valeu. Uma pergunta aqui agora. Rampa de fermentação. O que você tem aí de dica e recomendação na maneira que você pode fazer? É uma lager, naturalmente, né? A levedura, principalmente. Sim. Olha, eu sei que não é a realidade de todo mundo, que todo mundo gosta,
mas eu gosto muito de fazer uma fermentação muito, vamos dizer assim, muito tempo de fermentação. Então eu fermento ali, eu não ligo muito assim de ficar tirando a amostra para fazer medidas, né? Eu faço meu pitch, né? Eu conto a quantidade de leveduras que eu preciso, de células, faço o inóculo, ela fermenta ali, eu deixo em torno de um mês fermentando a quente, 13, 12 graus. Depois eu aumento a temperatura. Aí, gente, é um negócio que também eu vou expor para vocês, mas talvez vocês vão achar estranho. Eu desligo o fermentador, desligo mesmo, seja na indústria ou não, eu desligo o fermentador e eu deixo mais ou menos um mês a quente. E isso você tem que ter muita certeza do seu processo, porque tem que ter álcool, tem que ter gás, porque não pode ter contaminação nenhuma, né? Senão vai montar ali e vai atrapalhar a sua cerveja. Mas aí eu deixo o fermentador desligado. Eu tenho muito sucesso com essa questão de fermentação a quente sem controle, né? Então, depois que fermentou ali de um mês, eu deixo um mês mais ou menos ali no fermentador desligado. Inclusive, o meu está desligado agora. Eu tô com um TK com a quantidade de cerveja está desligado. Eu deixo mais ou menos um mês, depois eu vou resfriando ali de 5 em 5 graus, eu vou abaixando até ela entrar no lagrim, né? E aí eu deixo mais ou menos aí mais um mês. E aí, se for para trocar de fermentador, fazer turbo ou algo do tipo, faço e envaso. Então deve demorar uns 3 meses mais ou menos. Ô, gente, eu tô falando isso, mas eu sei que o concurso seu está aí, mas assim, é um negócio que eu faço, que eu viro apto, assim, sabe? Não, obrigado. A Baltic tem essa característica, né, desse tempo de fermentação, acho que ela comporta bem, né, ela aceitaria isso. Sim. Obviamente, para concurso e coisa do gênero, não dá no tempo, né? Não Agora, dá. uma coisa é ter outro fermentador desligado em BH a 16 graus na temperatura esse horário. Outra é deixar em Brasília a 25 à noite, né? Não, mas aqui também estava muito quente. Agora chegou uma frente fria aqui, entre ontem e hoje, mas não, agora... esfriou bastante, Mas eu digo assim, no geral, a média aqui é muito mais quente, né? Seco, quente. Mas eu vou tentar, né? Vai experimentar. Sim. O Josivaldo pergunta o seguinte: Fábio, o que você acha de colocar lúpulos velhos vencidos pensando em envelhecer Baltic Porter? Olha, ô Josivaldo, eu vou te ser bem sincero, eu acho que para Baltic Porter, eu acho que não pega muito bem, mas aí é uma opinião minha, tá? E se você fizer, eu fico curioso para você me falar o que deu. Lúpulo velho, eu estava tentando fazer aqueles testes que o Scott Jenisch, lá na Nova IPA, fala, né? Desses artigos novos que estão saindo, falando de velho lúpulo vencido para produção de biotransformação, né? Leveduras biotransformadoras que pegam aí lúpulo velho e transforma ele tem cadeias ali de enxofre ali, os tióis, aquela coisa toda. Para Baltic Porter, eu não faria para o concurso, faria para fazer algum teste, tá? Leonardo, Léo, valeu, cara, obrigado. Renato, valeu, Renato, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo, gente. O Josivaldo levantou a mão, ele ainda quer falar ou já foi respondido? Quero, tá. Josivaldo. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Então, você falou aí que faz a Baltic Porter com lager, então, né? Sim. Antes você falou que o juiz não consegue necessariamente identificar, mas você prefere fazer com lager. Eu prefiro fazer com lager. Mas assim, só retificando aqui, eu que não consigo, tá? Josivaldo, eu realmente, quando a cerveja vai ficando mais pesada, Fábio, eu não consigo separar muito bem a levedura ali de outros atributos ali da cerveja. Metabólico secundário de levedura com malte e tal, com frutado. Certo, então aí você faz a fermentação normal em torno de 12, 13 graus, né? Isso. Quando você nota que a fermentação chegou na FG que você esperava, aí você sobe a temperatura, deixa ela livre, temperatura ambiente, sem controle? Isso, Deixo. Um mês. Um mês, Por que eu faço isso?
igual eu falei para vocês, né? A gente já fez muita medida em laboratório e quando você tem aquilo colonizado Saccharomyces cerevisiae, se você não tiver vacilado lá na sanitização, se não tiver um número grande de células viáveis de bactéria, lactobacilos, de Brettanomyces, por exemplo, se a sua cerveja estiver limpa, se você garantir que só tem ali mandando ali essa Saccharomyces lá, a Lager, você pode fazer isso tranquilamente, porque não vai crescer nada ali, porque se tem álcool, CO2, e você tem outras coisas associadas ali à inibição de outros tipos de micro-organismos, tá? Certo. Aí, no caso, você sempre usa esse fermentador tipo esse aí que você falou, TK, ele é Não, não. Eu uso balde também. E faço isso no balde também, tá? Boa. Interessante. Valeu, então. Muito obrigado aí e parabéns pela apresentação. Obrigado, cara. Valeu, obrigado a você. Fábio, aqui o perguntador aqui. Sim. Durante sua apresentação, você deixou ali que duas pequenas informações, uma que gosta de blend, né? E inclusive de levedura. Você tem algo a falar sobre esse aspecto? O que você misturaria? O que você faria como composição? Se seria uma fermentação por um tempo com uma iniciada e depois uma sobreposição ou alguma coisa assim, não? Bom, na Baltic Porter, por exemplo, eu não, assim, em cerveja lager, puramente lager, não tem muito o que fazer de blend, né? Porque é só é o mesmo gênero, né? É Saccharomyces, né? Mas, por exemplo, quando eu costumo fazer blend, por exemplo, de cerveja de levedura belga, por exemplo, assim, sabe? Tá, já li isso. São cervejas mais voltadas para levedura, assim, ou então quando eu vou utilizar Brettanomyces, né? Então, eu tenho algumas cervejas aqui com Pediococcus, Brettanomyces, tá até quente aqui em casa, aqui. Tá nibaldes aqui espalhado pelo quintal aqui, tem uma área aqui em casa, né? Então, eu faço esses blends de levedura. Agora, no meu doutorado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer blend de leveduras para produção de cerveja de baixo álcool. Então, geralmente, eu coloco tudo no início ali da fermentação mesmo. Tá? Entendi. A meio. Boa. Obrigado. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, agradecimentos? É o momento agora. Vamos lá. Parabenizar aí o Fábio pela disposição, né? Já que ninguém fala, né? Então, Fábio, eu só queria saber se agora eu consigo... aí sim, agora sim, Alexandre. Agora está saindo. Porque é o seguinte, a empregada fez uma limpeza aqui, e o que muda a sua vida, transforma, não é o amor, é a empregada. Mas vamos lá, o que entra na sua vida e transforma tudo, não é o amor, é a faxineira. Ela faz uma bagunça, ela trocou os fios, mexeu nos fios, uma confusão danada. Obrigado, resolveu. Mas, Fábio, o negócio da água é o seguinte, aqui no condomínio a gente tem uma limpeza de caixa d'água regular de 6 em 6 meses, pelo menos, e a água da Copasa chega para mim a 5,5, 6 de pH no máximo. Tá? Eu tenho filtro para poder tirar o cloro, óbvio, e eu consigo fazer cerveja assim, sem ficar preocupando muito com o pH da água. E até a própria mostura, né, ela vai baixar o pH. E me espanta você falar que você tem um pH de 8. Assim, que alguma coisa está errada na sua rede, na rede da Copasa, que a água está chegando aí da sua casa. Não é possível. Então, mas, Alexandre, o que acontece? Olha só, gente, para quem não é de BH, eu moro na região norte. Eu faço cerveja na região leste. É tipo assim, eu faço cerveja a quase 25 quilômetros, 30 quilômetros daqui de casa. E o pH, de onde eu faço cerveja no bairro São Geraldo, o pH lá também é 8,5, Alexandre. E é direto da rede, não é da caixa. Tem alguma coisa errada aí com a rede da Copasa. E aí me preocupa outra coisa.
contaminação. Contaminação, também fico preocupado também. Entendeu? Porque assim, se a água tá, se esse pH está subindo, você pode estar tendo contaminação, porque o cloro, obviamente, ele é ácido, ele vai baixar o pH. Sim. Então, se o pH da sua água está chegando muito alto, é sinal de que o cloro está baixo e que provavelmente também a contaminação está alta. Não é potável, né, a água, né? Exatamente. Saiu da potabilidade, né? Então, assim, você pode pedir para a Copasa uma análise da água, né, na sua entrada, tanto na fábrica quanto em sua casa, porque pode estar havendo alguma contaminação no meio do caminho. Sim, sim. Você chamou atenção de uma forma, é isso mesmo. Tem que olhar mesmo. Tá muito alto mesmo. Pode ser que consiga uma cerveja maravilhosa com alguma bactéria nova aí, que faça alguma coisa fantástica. Mas obrigado, cara. O Alexandre, o Dani perguntou se indicaria a levedura nacional para o experimento do estilo. Ô, gente, tem, depois até passo para vocês, colocam no material para mandar. Tem uma levedura de cachaça que a gente utiliza no laboratório, que é muito boa, que é a da Lallemand. Ela foi descoberta aqui em Minas, ela foi isolada na universidade aqui de Minas e é bem mais em conta do que as leveduras de cerveja. Eu passo para vocês no material, o nome dela chama Distilamax. O Gabriel fala assim, não posso participar do concurso, pois é inviável, mas já me coloquei como desafio estudar e fazer os estilos de esportes do workshop. Parabéns. Ô, Gabriel, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, tá? Mas, ô, Dani, respondi aí a sua dúvida aí? Beleza. Então, pessoal, mais alguma coisa, mais alguma dúvida? O momento é agora. Eu só quero agradecer demais ao Fábio pela disponibilidade, pelo compartilhamento. Pô, Fábio, essa sua vibe de compartilhar conhecimento, ela Obrigado, cara. indescritível, fantástico. Obrigado. E eu acho que isso é um negócio legal, assim, a ciência é isso, né? Sim, sim. A ciência é você compartilhar. É. Não é, a ciência não pode ser só para auferir, tem que ser também para dividir. Sim, eu agradeço demais. Eu tenho muito isso porque eu sou professor, já tem 20 anos que eu sou minha principal profissão, né? E eu aprendi isso de uma forma bem incisiva mesmo, assim, sabe? Aí, às vezes, você chega ali para trocar uma ideia com a pessoa e a gente tem muito essa questão de tratar ali a cerveja como filho, né? Você nem pode falar mal, assim, né? O Dani mesmo, o Dani mesmo aí, que tá falando aí, a gente é muito amigo, né? O esposo da Janaína, eles faziam, Alexandre, aqui em BH, mais ou menos 11, 12 anos atrás, faziam painéis sensoriais, e aí eu sempre falo isso nas palestras que eu dou, que quando eu fui a primeira vez num desses painéis, eu desisti de fazer cerveja, cara, de cara, assim, porque era tanto defeito que os caras acharam, né? O Dani estava no meio, né, na cerveja, e só que eu tava nessa questão de não poder falar mal da minha cerveja, né? Porque a gente tem muita gente desse jeito. E hoje eu sou totalmente ao contrário disso. Eu gosto muito de feedback. Então, é o que você está sentindo ali mesmo, sem termo técnico ou com termo técnico, né? E, gente, o que eu puder passar, eu passo, assim. Eu não tenho dessa, assim, de forma alguma, sabe? Porque você vai evitar da pessoa gastar um dinheiro até à toa lá, fazer uma cerveja, não ficar legal. A coisa que eu já passei por isso. Então, eu queria que alguém tivesse me falado. Então, eu passo por isso, né? Eu me coloco no lugar do empatia, né? Vamos dizer assim, né? Bacana, Obrigado. Fábio. Cara, muito, muito, muito obrigado aí, cara, em nome da Serva Candanga, assim. Bem legal isso aí, Jana, que deu essa dica aí do Fábio, cara. Falou, cara, tem uma pessoa ideal para fazer esse workshop de vocês de balde, que é o Fábio. Eu agradeço demais a Jana. E, Jane, a gente pode sempre trocar essas figurinhas aí entre a Serva Mineira, a Serva Candanga, né? Sim. Eu já falei isso, né? E trabalhar sempre junto aí, porque eu acho que conhecimento é bom demais. Eu tô com um workshop é uma espécie de workshop que eu passei,
que eu dei tanto na serva norte quanto na serva aqui de BH, que foi do starter ao copo, né, Jana? Onde eu tenho microscópio em casa e tudo. Ah, sim. Olha o copinho aí, E onde eu falei para o Copinho pessoal como que conta a levedura, mostrei, né, como que você enxerga uma levedura, como que você enxerga a bactéria. Eu levei isso nos workshops e o pessoal achou muito interessante. Se vocês tiverem aí depois interesse, né, mais para frente, vocês podem me dar um toque que a gente vai aí. É um negócio físico, né? Não tem jeito de ser online, porque antes eu ficava assim, igual pegando aqui o Alexandre Campolina falando ali, né, dessa questão de ensinar, tem essa questão, essa paixão de também levar o que as pessoas não veem. Porque, por exemplo, é muito fácil de eu falar para vocês de levedura, mas para quem recebe isso, eu ficava assim, antes de trabalhar em laboratório, como que é a levedura? Tipo assim, eu sei que eu pego a foto lá na internet, eu consigo visualizar, mas como que é eu, Fábio, chegar lá e olhar no microscópio, como que é a cara daquele negócio? Eu tinha assim, eu era doido para fazer isso, e hoje eu sou doido para mostrar isso, porque eu sei que um monte de gente tem essa curiosidade. Então, se precisarem de alguma coisa nesse sentido, pode me dar um toque aí que eu estou à disposição, tá, gente? Isso aí, gente. Então vamos aí encerrar, já que terminamos aí o workshop. Cara, agradeço demais aí. Parabéns, Fábio, parabéns. Muito obrigado. A gente vai se falando, né? Quem sabe, já que você falou que tem parentes para cá, às vezes você tá para cá e a gente combina minha família. Pelo menos um chopp, alguma coisa, né? A gente sai a minha família é de uma cidade que chama Paracatu. Ah, pertinho aqui. Pertinho. E aí, na década de 70, metade da família vieram para Belo Horizonte, metade foi para Brasília. Não, Paracatu é bem próximo aqui, bem próximo. Onde tem aquela mineradora lá que está quase acabando. Isso. Minha mãe está até lá, na casa dos parentes dela lá. Então tem um carinho aí com a região Brasília, Goiás aí, pessoal. Bacana. Então tá bom, gente. Agradeço aí. Boa noite a todos. Valeu, gente. E até o próximo, então. Até mais aí. Valeu. Obrigadão, gente. Muito Boa obrigado. noite. Aí quando precisar de mais gente, só me falar. Valeu, gente. Até mais. Boa noite, gente. Obrigadão aí. Boa noite a todos. Falou!